Graças a Deus, estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nessa semana segunda do ano, hoje quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Hoje comemora-se o dia do cego e também o dia do marinheiro. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, queremos dizer àquelas pessoas que perderam a sua visão: você pode ouvir. E a Bíblia nos diz que até os cegos não errarão, até os loucos não errarão o caminho. Porque Jesus, inclusive, curou um cego chamado Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, e ele tinha ouvido falar acerca de Jesus. Então, ele, quando percebeu que Jesus passava na entrada de Jericó, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não tinha visão, mas ele passou então a enxergar. Eu conheço história de pessoas que eram cegas, não tinham visão, eram deficientes visualmente, mas um dia, quando ouviram a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Portanto, desejamos a todos os deficientes visuais que abram os ouvidos da alma, do seu coração, para receber a palavra de Deus. Hoje estaremos trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo pela passagem do Velho para o Novo Ano. E o tema da mensagem foi esse: muitos aguardam o que não esperam. Alguns esperam o que aguardam. Eu vou repetir o tema da mensagem: muitos aguardam o que não esperam. Alguns esperam o que aguardam. E eu acredito que essa passagem que nós vamos trazer a partir de hoje é essa: Cristo em vós, a esperança da glória. E aí eu pergunto, você vai ouvir uma mensagem que você depois vai fazer uma avaliação. Você está entre os muitos ou entre os poucos? Grave esta mensagem no seu coração. Ao término, nós estaremos ouvindo o conjunto coral Sarah Calley, da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Abra o seu coração, porque nessa noite vamos transmitir a última mensagem do ano que está findando. E essa palavra eu vinha comentando com a minha esposa. Uma dona de casa, ela começa a preparar o almoço de manhã cedo. Passa horas e horas na beira do fogão, fazendo aquela refeição, dando tempero, para na hora ser servido o almoço. E foi exatamente isso que o vosso pastor fez hoje durante o dia. Já vínhamos durante a semana mastigando a palavra, ruminando a palavra. E hoje nós ficamos de manhã e à tarde debruçados na palavra de Deus, para trazermos a mensagem e o recado de Deus para cada coração, tanto os presenciais quanto aqueles que estão em casa. E eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 a 29. E é aqui onde nós vamos basear a nossa última mensagem do ano. Espero que todos não abram apenas os ouvidos, os tímpanos, mas os ouvidos da alma e do seu coração. Que eu não tenho dúvidas, assim como Deus falou ao meu coração e alimentou a minha alma, Ele também vai alimentar o seu coração nessa noite. Vamos ler primeiro capítulo de Colossenses, versos 3 em diante. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está
em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade, o amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra como nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os tempos, todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Nós vamos falar sobre o tema: muitos aguardam o que não esperam, poucos esperam o que aguardam. Esse é o tema que Deus pôs no meu coração. E baseado nesse texto que nós lemos, chamamos a vossa atenção que por 3 vezes
o apóstolo Paulo, autor desta carta aos Colossenses, ele faz 3 vezes a referência, esperança. No verso 5 ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Outro versículo que ele fala também sobre esperança está no versículo, nos versos 27, 23 e o verso 27. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Segunda vez ele usa a expressão esperança. E a última está no versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer, aos quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo estava preso em Roma. Epáfras tinha sido um líder que tinha inclusive sido aquele que começou a plantar aquela igreja em Colossos. E Paulo tomou conhecimento que alguns gnósticos estavam tentando infiltrar na igreja uma doutrina herética. Eles acreditavam que o corpo era mau, porém o espírito era puro. E eles então não estavam admitindo que Jesus fosse Deus, porque ele tinha sido feito carne, tomou a forma humana. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Eles não estavam querendo trazer ou admitir que isso fosse realmente a verdade, ou a veracidade, a verdade absoluta. E então eles começaram a pregar esse ensino, e eles admitiam que os anjos tinham como uma espécie de uma hierarquia, e Jesus não passava nada mais, nada menos do que um anjo que tinha atingido a perfeição. Porém, eles não acreditavam, não criam que Jesus era Deus. E aí Paulo, quando tomou conhecimento através de Epáfras que havia essa infiltração herética, errônea, na igreja de Colossos, ele se preocupou em escrever esta epístola, porque havia os gnósticos trazendo uma mistura de legalismo e filosofia pagã, e querendo que a igreja realmente estivesse sobre essa égide, sobre essa influência. Eles, portanto, não admitiam que Jesus era Deus. E quando Paulo tomou conhecimento, ele então passou a escrever esta epístola. Por isso que ele disse no início, no versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porque Paulo sabia que aquela igreja, que havia sido comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, estava sofrendo uma influência negativa do gnosticismo. E então ele se preocupou, e é por isso que ele diz no versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo estava defendendo, Paulo estava arguindo, Paulo estava argumentando aqui, que a mensagem do Evangelho era para ser crida, não era para se pôr em dúvida absolutamente nada. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Paulo está tentando mostrar àqueles cristãos que eles não deveriam se deixar levar por aquela influência. E então Paulo fez, no introito desta epístola, algumas recomendações. Nos versos 13 a 16, que eu chamo a vossa atenção, Paulo diz assim, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhamos a preeminência. Até o versículo 18 que nós lemos, verso 16 em especial, Paulo está mostrando que Jesus, Ele é supremo. Ele não é apenas, como alguns julgavam, que era um anjo na sua plenitude, na sua perfeição. E ele mostra que Jesus estava desde a criação, conforme João também nos diz, que antes que os mundos existissem, Ele estava com o Pai na criação, provando que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus Ele é Criador, que Ele é soberano. Então Paulo está mostrando aqui que Ele nos libertou do império das trevas e nos libertou, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Ele, diz Paulo, é a imagem do Deus invisível, imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso corrobora bem o que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, que nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Meus irmãos, nos versos 17 a 23, e em especial no versículo 27, Paulo mostra a soberania e a supremacia de Cristo, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus foi o único que teve condições e capacidade para justificar o homem do seu pecado e nos transportar do império das trevas para o reino do seu maravilhoso amor e da sua maravilhosa luz. Por isso que Paulo disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus foi o único, porquanto que satisfez plenamente a justiça do Pai. Portanto, Ele é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há uma outra pessoa fora de Jesus, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente Jesus. Somente Jesus, pela graça, pelo amor e pelas misericórdias de Deus, foi quem pôde realmente nos transportar das trevas para o reino do seu maravilhoso amor, da sua maravilhosa luz. E é isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que nos faz sentirmos seguros. Portanto, Jesus é a única verdade absoluta, verdade absoluta, não a verdade relativa, mas a verdade absoluta. Como acreditavam os gnósticos, que a verdade de Jesus, se declarar a Deus, era relativa ao gnosticismo. Sendo assim, Jesus é somente, podemos dizer, afirmamos com toda segurança, o glorioso medianeiro entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Por isso, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Paulo, inclusive, chegou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia, Paulo acreditava que Jesus era realmente aquele mediador único, suficiente. Ele acreditava, pregava e defendia a supremacia de Cristo. E Paulo diz isto aqui: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus irmãos, como é diferente,
como tem sido diferente da pregação, daquela mensagem que hoje está sendo anunciada, de um Cristo muito diferente desse que o apóstolo Paulo apresentou aos Colossenses, por causa da confusão que estava sendo gerada na mente daqueles cristãos por causa do gnosticismo. Hoje não é diferente. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava falando de um evangelho triunfalista, como ensinam aqueles que defendem a teologia moderna, a teologia contemporânea hoje, e eu diria até a confissão de fé, com a sua mensagem triunfalista, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mostra aqui que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque ele tinha um alvo, ele tinha realmente uma âncora, aonde ele poria a sua fé. Os neopentecostais dos nossos dias apresentam Cristo, que ele apenas faz favores, que ele apenas faz benesses, que ele apenas faz com que as pessoas resolvam seus problemas sociais, mas eles continuam perdidos. Por isso que nós demos como tema esta mensagem: muitos aguardam o que não esperam, alguns esperam o que aguardam. Se nós analisarmos à luz da palavra de Deus, citamos vários textos bíblicos que nós não possamos esquecer que Jesus, ele não é apenas um homem, mas ele tinha duas naturezas, que nós chamamos na teologia união hipostática. Jesus tinha natureza humana e natureza divina, e talvez por isso os gnósticos acreditavam que Jesus era simplesmente um homem, não queriam admitir que Jesus era Deus. Mas ele disse, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Por isso que nós denominamos como título a esta mensagem, poucos e muitos. A diferença é grande. Dependerá bastante da fé que você, que está me assistindo agora em casa, ou que está aqui presencialmente, faz a respeito de Jesus. Eu quero citar alguns exemplos que provavelmente vão casar com esta afirmativa, com essa assertiva. Muitos esperam o que não aguardam, poucos aguardam o que esperam. Jesus estava no mar da Galileia, mar este que pode de súbito vir uma tempestade e quase que o barco onde Jesus estava com os apóstolos ia ao naufrágio. Por pouco não foi ao naufrágio. Enquanto isso, Jesus dormia. E os apóstolos foram lá: mestre, acorda, desperta que nós vamos perecer. Jesus simplesmente olhou para a fúria dos ventos e as ondas bravias do mar e disse: acalma-te. E diz a palavra de Deus que houve calmaria e bonança. E todos ficaram admirados: quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Nós estamos deixando o ano que está ficando para trás e um novo ano que estamos prestes a receber, mas será um ano tempestuoso. Mas lembre-se, Jesus está no barco da nossa vida para acalmar as tempestades no meu e no seu coração, na minha e na sua família. Lamentavelmente, nós temos que fazer uma abrupta interrupção devido à exiguidade do nosso tempo. 30 minutinhos apenas é a duração do nosso programa, mas você está convidado amanhã continuar conosco. Você que é internauta, você pode nos assistir a qualquer hora do dia ou da noite, no seu celular, pode nos acompanhar. Inclusive, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, passe a ser um seguidor do programa Opção para a Vida, todas as manhãs de segunda às sextas. Queremos agradecer também aos nossos telespectadores da TV Master, TV a cabo, canal 20, que estão conosco todas as manhãs. Tenham todos um bom dia, que Deus derrame luz nos seus caminhos e
Abençoe a sua vida e a sua família, guardando, protegendo-a contra essa doença e abençoando o seu lar, o seu coração e toda a sua família. E até amanhã. Oceanos